atalho para você ter alegria, lembrando a sua infância de forma descomplicada, sem peso, choro e remorso. E eu garanto que se você colocar esse atalho em prática, muita coisa vai dar certo. E não é só ter alegria lembrando da sua infância, mas poder se libertar de muita coisa que te liga ao passado. A gente acha que não, mas a gente começa a lembrar do passado, começa a lembrar da infância. Tem gente que nem memória tem. Tem gente que quando lembra chora, tem gente que prefere não lembrar. Mas o que a gente não sabe é que isso são memórias, como se fossem histórias que te contaram. Imagine que você, há um tempo atrás, ouviu um filme e esse filme te emocionou muito. E agora você não tem esse filme na sua frente. Ele se tornou apenas uma memória, uma história que você assistiu. E se eu te disser que quando a gente elimina essa dor do passado, elimina essa dor emocional, elimina esse trauma, que te liga, a esse sofrimento da infância, você consegue olhar para tudo isso como se fosse uma história. E aí vem as memórias de que você apanhou, vem as memórias das ofensas que você ouviu, ou então até mesmo as memórias de que você foi expulso de casa, ou quiçá pegou as coisas e foi embora porque já não aguentava mais, fugiu de casa. Quem aí nunca, né? Eu já passei por isso, já planejei fugas de casa, já tentei uma vez. E aí você lembra de tudo isso, hoje adulto, e ficam como memórias, histórias. E pra gente tem pessoas que têm essas histórias boas, alegres e felizes, mas tem gente que tem essas histórias muito marcantes. E é para você que tem essas histórias marcantes que eu vou te dar esse atalho. Este atalho é o que eu usei e uso para muitas outras coisas. Depois que você aprende esse atalho, fica mais fácil você aplicar em tudo, principalmente em memórias de dor. E o atalho é: pare de contar a sua história dessa forma. Ah, que isso, Ana? Está falando que eu estou mentindo? Falou que isso não aconteceu? Não. Eu não estou falando que você está mentindo ou que essa história não aconteceu. Mas pare de contar essa história. Eu garanto para você que você não foi 100% infeliz na sua infância. Não foi 100% triste. Eu falo por mim. Há momentos em que há partes boas na sua história. Tem coisas boas que você pode lembrar. E é nisso que você tem que focar. Quando for te perguntar da sua infância, conte as coisas boas. Ah, mas eu tenho que reprimir? Não estou falando para você reprimir. Eu estou falando que o ato de quando você começa a focar na história ruim, é ela que você alimenta aí dentro de você. Eu falo por mim, quando me perguntava da minha infância, eu falava das surras, falava das bofetões, e esquecia de falar. Esquecia não, O hábito de falar das coisas ruins não me permitia lembrar dos momentos em que eu recebia festinha de aniversário, dos momentos em que eu brincava, mesmo que sejam poucos momentos, mas enfim, o meu foco estava no lado ruim. Isso dificulta a gente se curar, É como se você estivesse limpando a sua casa e daqui a uns 5 minutos você estivesse pisando com um sapato sujo de barro. De que adiantou você limpar? Então, o hábito de focar na história ruim prejudica no seu processo de cura, prejudica no seu processo de eliminar esse trauma emocional. Então, comece a buscar na sua memória quais foram os momentos bons que fizeram parte da sua infância. E aí você começa a trocar o parâmetro mental. Você começa a matar aquela erva daninha que estava alimentando essa dor e começa a focar naquilo que te dá alegria. Começa a dar um novo significado. Ah, só com isso eu consigo? Não. Como eu falei aqui, é um atalho, mas ele é tão importante quanto os outros para que você obtenha esse sucesso, de ter alegria, lembrando da sua infância de forma descomplicada, sem choro, sem peso, sem dor, sem remorso. Porque tem muita gente que só lembra da parte ruim. Já conversou com as pessoas que quando elas vão falar da infância, repete a mesma história de que foi abandonado, de que foi isso, foi aquilo. É um filme rodando aqui dentro. É a mesma história circulando e de novo, e de novo, e de novo. E é igual uma reprogramação.
Enquanto você mantém aquele programa, é o que vai repetir. Igual o celular. Você usa um determinado aplicativo. Enquanto você não desinstalar, ele que vai continuar ali no seu celular para você que você possa utilizá-lo. Então, é necessário trocar a história. É necessário que você conte a sua história de um outro jeito, mudando o foco. E aí sim que você consegue ter alegria, lembrando a sua infância de forma descomplicada, sem peso, sem dor, sem choro, sem remorso.